Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula. É a nossa quarta aula e hoje estamos entrando na segunda fase, que vai trabalhar a questão do exemplo, né? E os papéis de duas pessoas muito importantes em um PG, que é o papel do professor e o papel do anfitrião. Porque eles têm essa função, tanto do professor quanto do anfitrião, é muito mais do que apenas uma função. É um chamado para o discipulado. E cada um deles tem o seu papel dentro do PG, que é muito importante. Então, antes de nós abrirmos a palavra de Deus e assim começarmos essa aula, eu convido você, aonde você está, para nós orarmos, pedirmos orientação para o Senhor. Senhor bom Deus, obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas em todos os momentos. Nós clamamos, Pai, o batismo do Espírito Santo. Nos conduza, Pai, neste momento de aula. Nós estamos aqui aprendendo juntos, Pai, como formar um PG, porque nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ter uma igreja fortificada. E o PG é um dos meios mais fortes para nós avançarmos na pregação do Evangelho. Então, Pai, por favor, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no assunto, eu tenho aqui alguns avisos importantes. No dia 6 do 11, coloca aí na sua agenda. Dia 6 do 11, nós vamos ter a nossa Caravana da Esperança. E nós vamos ter aqui o pastor Odaí e a cantora Jéssica. Nós já estamos encaminhados, já em nome de Jesus, já com um batismo para acontecer neste dia. Então a gente precisa que vocês todos movimentem aí o anfitrião, o, o, o professor, os supervisores que são os anciãos, para estar, para estar conosco ali nesse dia. É quinta-feira, às 7h30 da noite, no dia 6, tá? No dia 6 de novembro. Ah, pastor, mas eu tô chegando do trabalho. Não, vem do jeito que você vem do trabalho mesmo. Vem para a igreja, vamos adorar o Senhor. Vai ser ali uma bênção pelo nosso PG. O pastor daí vai estar falando um pouco sobre ali o PG e vai estar consagrando ali o PG em nome de Jesus. Então, você não pode faltar. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês eu queria ter três PG, três momentos de um grande PG com todos vocês, tá? Com todos vocês em um momento de PG, para que a gente esteja junto ali. Vai ser um momento rápido, a gente toma café da manhã junto, conversa ali, bate um papo, faz uma meditação. É só para a gente ter, por exemplo, um agora em novembro, um em dezembro e um em janeiro. Só para a gente ter esse momento junto, três momentos juntos. E eu quero fechar aqui uma data com vocês no dia, no dia 16 de novembro, no domingo, pela manhã. A gente vai fazer ali na sede, coloca na sua agenda aí, ó, dia 16 de novembro. Nós vamos fazer ali um café da manhã. Cada um vai levar um prato, um leva um pão, um leva fruta, um leva um cevada, leva frutas, leva chá. E nós vamos fazer um café da manhã juntos. Então nós temos aqui no grupo aproximadamente de 36 a 37 pessoas. Cada um leva algo suficiente para vocês, assim, leva um pão ali, um suco, e a gente se encontra. E a ideia é que a gente passe o alvorecer juntos, tá? A gente esteja no alvorecer junto. A gente chegue ali às 5h30 da manhã. Ah, pastor, é muito cedo. Não, mas é uma vez só por mês, tá? É uma vez por mês. Então, dia 16 de novembro, às 5h30 da manhã, na igreja sede. Então, a gente se reúne lá, a gente faz um grande PG. Ali vai ter um momento de louvor, um momento de consagração. E ali até 6h30, se a gente começar às 5h30 pontualmente, a gente vai até 6h30, tá? Aí é uma hora só de programa ali, de atividade, para a gente ver na prática como é que se organiza um PG, o que conversa no PG, como a gente pode direcionar ali o PG, entendeu? Dia 16 de novembro,
pela manhã, às 5:30 da manhã na sede. Então, é um desafio grande, mas eu sei que vai dar certo, em nome de Jesus. Na sede, 16 de novembro, às 5:30 da manhã. E aí nós levamos, cada qual leva um pouquinho ali do que puder levar de café, de jejum, e a gente toma um café depois ali, todo mundo junto. Vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção na sua vida. Pode ter certeza. E não esqueça agora, dia 6 de novembro, traga amigos, tá, vizinhos. Conversa com os PG que já tá começando, já começaram, traz os amigos para cá também, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula para nós aqui iniciarmos. Compartilhar. Uhum. Pronto. Então vamos lá. Treinamento de líderes de pequeno grupo. O papel do professor e do anfitrião. Isso aqui é muito importante. E supervisor, você que é um ancião e está assistindo às aulas também, fique atento a esses papéis, porque você vai estar nos ajudando a direcionar os nossos professores e anfitrião, tá? Abra sua Bíblia aí, deixa eu pegar aqui, abra sua Bíblia aqui em Romanos capítulo 15, verso 7. Quinze, Romanos 15, verso 7. Esse verso de Romanos 15, 7 vai falar um pouquinho sobre principalmente o papel ali do anfitrião. Diz assim, ó, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, acolhimento, aquela pessoa que acolhe, o anfitrião é aquele que acolhe, aquele que busca, que é aconchegante, as pessoas se sentem bem ao lado deles. Então, você que é anfitrião, o verso bíblico já fala, acolhei-vos uns aos outros, todo mundo. Assim como Cristo nos acolheu, para a glória de quem? De Deus. Então, você está abrindo a sua casa, qual o motivo? É o motivo de você estar diante de Cristo e assim acolher essas pessoas conforme Cristo ensinou. 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, verso 1, já fala sobre os professores. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O professor que vai estar dando ali a aula, ele é o maior influenciador. Pode perceber, quem sempre é o pregador, sempre quem é um palestrante, as pessoas sempre procuram ele para conversar, ele para trocar ideias. No momento de um PG ou um evangelismo público, eles procuram geralmente o palestrante para conversar, falar dos problemas pessoais. Então, aqui as pessoas vão ver você como um grande exemplo. Por exemplo, quem estudou a Bíblia comigo e com a minha família, a gente tem uma admiração muito grande por ele, pela forma que ele conduziu os estudos, a forma que ele estudou a Bíblia conosco, ou a pessoa que deu também ali, que fez o evangelismo público, que foi também no tempo que a gente realizou o nosso batismo, ali também é um grande exemplo, aquele homem. Por quê? Porque ele se tornou um padrão em Cristo Jesus. Então você não trabalhar esse papel aqui para que você, anfitrião, seja acolhedor e você que é professor, você vai ver que muitas pessoas vão querer te seguir. Então, vamos lá. O pequeno grupo, ele não é apenas uma reunião. Ele é muito mais do que uma reunião. A pessoa fala assim, eu vou para pequeno grupo. Não, não é uma reunião semanal de... Não, é uma família espiritual. O que uma família faz? Come junto, bebe junto, faz atividades junto. Então, um pequeno grupo, você, anfitrião, professor e supervisor, e aí você tem que achar um secretário ou uma secretária para o teu PG, vocês quatro têm que pensar em algumas atividades. Peraí, vamos trazer pessoas como para cá. Vamos fazer um sábado à tarde, entregar panfletos aqui ao redor dos vizinhos.
na inauguração, ali no início, vamos trazer um palestrante de fora para pregar sobre família, sobre finanças, porque tem que ser um tema logo no começo, um tema que chame atenção. E hoje as pessoas têm problema ou com família ou com finanças. E aí você pode fazer, ó, o primeiro dia, família, o segundo dia, é, finanças, e o terceiro dia, a alimentação. E aí no quarto a gente começa os estudos do PG. Alguns já estão trabalhando com ansiedade. Então você tem que trazer temas iniciais que chamem atenção, tá? Cria um projeto ali, talvez um programa, um domingo pela manhã, todo mundo junto, tomando um café junto, que nem eu vou fazer agora um PG aí, esses três dias, né? Um em novembro, um em dezembro e um em janeiro. Um PG de manhã cedo, talvez, pode fazer, no caso com esse grupo, pode fazer um pouquinho mais tarde, uma ação ali com eles. Por exemplo, você pode, por exemplo, se você estiver em um bairro mais elitizado, aí, eu sei que alguns PG vai estar em um bairro assim, em classe média, alta, convida eles para assim, olha, a gente está montando essas cestas aqui, ó, nós temos aqui, ó, 10 cestas, vamos fazer entrega dessas cestas para as pessoas carentes? Você conhece alguém carente? Ah, conheço, tá. Vamos lá na casa dela, vamos marcar. Aí você tira um domingo ou um sábado à tarde, junto, o PG ali, os 10 vão fazer entrega de cestas. E quem vai estar com vocês ajudando? As pessoas que estão no PG, que não são adventistas. E quanto eles mais ajudarem, mais para se envolver em ações como essas, ações sociais, eles vão se envolver mais com o PG. E envolvendo mais com o PG, vai dizer assim: nossa, eu quero viver como essas pessoas estão vivendo. Ah, um sopão, vamos entregar um sopão aqui em algum lugar para pessoas carentes. Convida eles. E aí, nosso PG, a gente pode fazer um sopão. O que vocês acham? Vocês podem nos ajudar? Entregar? Cara, eles vão vir, eles vão ajudar, porque todo mundo gosta de ajudar as pessoas. E aí é uma forma da gente trabalhar. Então, o PG é mais do que uma reunião, é uma família espiritual. O segundo ponto é que o professor e o anfitrião são discipuladores que cooperam para o reino de Cristo. Entendeu? São discipuladores, eles são discipuladores. Então, quem vai dar o tom do PG é o anfitrião, o professor. E aí eu incluo agora a secretária e o supervisor. São os discipuladores. Então, vocês vão dar ali a sintonia do trabalho do PG. Porque o PG ele tem que ser algo harmonioso, algo que eles trabalhem junto. Então, traga temas iniciais, temas que chamem a atenção da pessoa para vir. Talvez ali, ó, ele vem vindo primeira vez, segunda vez, terceira vez. Antes de começar lá os estudos do PG, já tenta fazer uma ação. Ah, a gente conseguiu aqui umas 5 e 6, vocês conseguem doar também, pra gente ir junto lá e convida eles para estar junto. Então ou então, vamos fazer um sopão. Vocês podem nos ajudar a entregar ali, a gente canta uma música, a gente canta essa música aqui, ó, do PG que a gente já canta aqui, a gente pode cantar lá com eles, a gente pode orar com eles. Vocês não querem nos ajudar? E vocês vão ver que eles vão estar vindo ajudar vocês. E aí vocês vão ganhar o coração dessas pessoas. O papel do professor é mais que um instrutor. Ele é um discipulador. O instrutor é o professor. Tá? O instrutor é o professor, é aquele que está ali, as pessoas estão vendo, onde você vai estar dialogando e trazendo ali os temas. O professor ele pode ser o palestrante da família, ele pode ser o palestrante das finanças e pode ser o palestrante da saúde, tá? E seguir a sequência ali. E se precisar de material, pode conversar comigo que nós vamos preparando um PowerPoint, precisar algumas dicas, algumas pesquisas, e aí eu vou atrás, eu ajudo vocês. Só basta vocês me procurar para a gente seguir, tá? Porque aqui nós somos 16 PGs, tá? Nós temos aqui PG infantil também, né? Que é o caso da nossa irmã Berenice. Nós temos um PG infantil. Eu não me lembro se nós vamos ter na outras igrejas, não sei, não me lembro. Só me lembro da irmã Berenice. Mas você pode fazer algumas ações direcionadas às crianças. Chama os pais para ajudar nas ações. Ah, vamos chamar o papai para essa reunião. Aí chama os pais, assim, pais, que tal a gente fazer isso, fazer aquilo? Talvez, Berenice, ali na igreja, com esse PG, vai crescendo, crescendo, depois pode até criar um, um clube de aventureiros. Imagina? Marcos 3:14 fala sobre a escolha dos 12 discípulos e o envio.
dos 12 discípulos. Alguns pontos importantes. O professor é mais que um comunicador de conteúdo. Tem que entender isso. Ele é muito mais do que um comunicador de conteúdo. Ele é um guia espiritual, ele é um mentor, ele é o exemplo de vida cristã. Ensina a convivência com as pessoas, ele ouve, ele corrige e ele ama. Então, ele convive, ele ouve, ele corrige e ele ama. O aluno aprende mais com o que vê do que o que ouve. O professor discipulador demonstra Cristo em atitudes com coerência e humildade. Ele ora, ele acompanha, ele encoraja, ele motiva espiritualmente, também busca aprendizado constante, sendo ele mesmo discípulo em crescimento. E o professor ele não pode se conter só com aqueles estudos. Ele não pode se preparar para estudar ali a TUPG no dia. Ele já tem que ir estudando. É que nem lição da escola sabatina, vai estudando todos os dias um pouquinho, viu que é negócio interessante, vai buscando conhecimento, pesquisas, vai buscando conhecimento. Um grande cuidado, aqui eu vou dar um adendo aqui, um grande cuidado. Se vai assistir vídeos, cuidado com os vídeos que não são feitos por profissionais. Por exemplo, você vai assistir um vídeo e a pessoa fala tal coisa, mas ele não é um profissional, ele não é um teólogo, ele não é um pastor, ele não tem uma base bíblica, porque na internet tem muita coisa que ensina muita coisa boa, mas também tem um filtro, tá? Então busque conhecimento ali que você que vê que realmente é bíblico, tá? Porque hoje a gente vê muitas pessoas buscando alguns conceitos totalmente errados. Então tome cuidado com o que na hora que você for buscar ali conhecimento, para não trazer informações, tá? O aluno é um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, que no PG, ele é destinado principalmente para as pessoas que não são adventistas, né? Então tem que tomar muito cuidado para não ficar contando, principalmente o professor, tá? Não ficar contando só sobre misérias, doença, tristeza. As pessoas têm que sair de lá motivadas que o assunto realmente entendeu, foi muito bom, ela está motivada a viver aquilo. Tá? Porque às vezes quando a gente conta muita desgraça no período do sermão ou da pregação, do estudo, as pessoas falam assim, nossa, ele só fala sobre coisas ruins, entendeu? O professor como exemplo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele demonstra Cristo com atitudes e humildade. Pedro, 1 Pedro capítulo 5 verso 2, apacentai o rebanho de Deus. Ora, no caso ali, ele ora, ele acompanha e orienta com amor, tá? Então, ele apacenta a ovelha, ele vai na ovelha, ele ora com a ovelha. E qualquer pessoa que chegar para conversar com você, dê atenção, professor, porque você está sendo ali, sendo imitado. Então, as pessoas vão buscar ali conselho, oração, acompanha, orienta. Se você for casado, eu acredito que todos os professores são casados. Leve sua esposa para visitar essa pessoa que te procurou, porque sempre vai ter alguém que vai te procurar. Se essa pessoa te procurou, marca com a na semana para você visitar essa pessoa, leva sua esposa, seu esposo para ir junto, e vocês vão ver que o PG vai crescendo e você sendo um guia espiritual. Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, busca aprendizado constante e comunhão. Então vamos lá trabalhar o papel do anfitrião, tá? O anfitrião, ele é mais do que abrir a casa, tá? Ele abre o coração, tá? Porque abrir a casa para uma pessoa, você não leva qualquer pessoa na sua casa, ou você leva? Você leva pessoas que você gosta, que vai convivendo, que você, não, isso aqui tem como abrir meu coração. Porque a pessoa vai ver sua casa, então você vai abrir a sua casa, abrir seu coração, abrir sua vida ali aquele pedaço da sua casa é a sua vida. Hebreus 13:2 fala: não vos esqueçais da hospitalidade, seja hospitaleiro, seja ali, cuide das pessoas. O anfitrião exerce o ministério da hospitalidade, criando um ambiente para o agir de Deus.
Sua casa se torna um altar de comunhão. Entendeu? Sua casa se torna um altar de comunhão. Você está abrindo a sua casa para receber as pessoas e ali ter momentos de oração, momentos para estar todo mundo junto naquele lugar. Com coração acolhedor e espírito de oração, tá? É, quando o professor, antes do professor chegar, antes de começar o PG, você já vem orando, orando, orando. E eu sugiro, anfitrião, antes de chegar ali todo mundo, se ajoelhe na sua casa, lá no seu quartinho, ou com a sua família, e ore pelo PG, ore para as pessoas que vão vir. Ore assim, Senhor, se as pessoas não estão sentindo desejo de vir, coloque no coração delas para elas virem. Você, anfitrião, tem um papel espiritual. Então, ore pelas pessoas que foram convidadas. Ore mesmo, se ajoelhe lá, clame ao Senhor. Senhor, daqui a pouco nós vamos iniciar o PG. Por favor, toque no coração dessas pessoas, se incomodando para que elas venham para o PG. Tá bom? Tá bom? Trabalha junto com o professor e líder, que é o supervisor, né? Ele trabalha junto com o professor e o supervisor. Ele trabalha em conjuntos. Ele anda junto, ele caminha junto, ele, ele vive junto. Aqui, deixa eu abrir aqui 1 Pedro. 1 Pedro 4:10. Aqui, ó. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, Deus deu o dom para você ser anfitrião. Deus deu o dom para um outro ser professor, cada um com o seu dom. Não é porque você é anfitrião que você não tem o dom. Seu dom é anfitrião, é acolher, é muito mais. Seu papel espiritual. Enquanto o professor está ali palestrando, pregando, passando a lição, você está concentrado no que ele está falando, mas você está concentrado em Deus, em oração. Senhor, que essa pregação, que esse estudo toque no coração dessas pessoas, por favor. Batize cada um de nós com o Espírito Santo e que essa mensagem chegue no coração deles. Você tem aquele papel de intercessor, tá? De estar junto. Aí você tem que preparar o ambiente, tá? Irmãos, a casa tem que estar limpa, tem que estar organizada. Tem que ser uma casa, tem que estar tranquilo, não pode ter barulhos intenso, porque tem pessoas que não se conseguem concentrar. Casa limpa, se for um terraço, mantenha o terraço, se possível, só com as cadeiras e talvez uma planta ali, um arranjo, e ali uma mesinha ali de centro, mas deixe o ambiente totalmente limpo, organizado. Banheiro, aonde vai ser o banheiro que as pessoas vão utilizar? O banheiro tem que estar limpo, tem que estar bem organizado, que as pessoas vão querer usar banheiro. Tá? Então tem que ficar bem organizado mesmo. Então, casa limpa, cheirosinha, organizada, porque isso tudo eles vê. Se o seu terraço, eles conseguem ver a sua sala visualmente, a sua sala tem que estar limpa, tem que estar organizada, tá? Coloque uma música suave, um clima espiritual, tá? Música suave, talvez uma música animada, mas que seja no tom suave, tranquila, para que as pessoas cheguem e vejam um ambiente assim bem organizado, um ambiente cheiroso, com uma música legal, tá? E depois eu posso dar umas sugestões de playlist para vocês utilizar talvez nesse começo de PG, tá? Em Colossenses 3:23. Diz assim, estou lendo a NVI, tá? Tudo que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa e herança. Olha bem, tudo que fizerem, façam com todo o coração. Uma vez eu fui palestrar quando era comportor, eu fui palestrar em uma igreja é, pentecostal, uma igreja não adventista, e aí o pastor chegou para mim e falou assim, olha, eu posso dar um conselho antes de eu palestrar, né? Antes de eu pregar. Ele disse, pode. Pregue como se fosse a última vez que você estivesse pregando. Aí ele falou assim, mas aí, eu ainda digo mais. Pregue como se fosse a última vez dessa igreja estar ouvindo você. Porque talvez a pessoa que está ouvindo o teu sermão pode morrer logo depois. Ele disse, me deu um impacto assim, ó, tão grande assim.
Então, toda vez que eu vou pregando, eu já tenho aquela consciência. Eu tenho que pregar como se fosse meu último sermão. Ou então fosse o último sermão daquela pessoa que está ouvindo. Então, tá, deu o teu melhor. Cada PG ele tem que ser como se fosse a primeira vez, né? Isso tanto para o anfitrião, tanto para o professor, quanto para o supervisor. Dê o melhor. Aparência e comportamento do anfitrião. Roupas. Não, sobre roupas. Roupas tem que ser roupas simples e respeitosas, tá? É, eu vou dar uma dica. Se for homens, não fique de bermuda. Você é o anfitrião da casa. Professor, mesma coisa. Secretário, vai de calça. Ah, não precisa ter calça social. Pode ser uma calça jeans, uma polo, por exemplo, assim, aqui, ó, homens, aqui, ó, eu tô de polo. Pode ser uma camisa assim, uma camisa polo com uma calça, nunca de chinelo, tá? Homens, tênis ou sapato social, um sapatênis, tem que estar assim. Camisa polo, é, calça jeans, que seja lisa, de preferência, e um sapato ali ou um tênis. Ou se for roupa social, que seja camisa polo, não precisa de todo social para não. Senão tem pessoas que estão indo tão simples que também se sente um pouco recuado. Então, vai de camisa polo mesmo e calça e sapato, tá? Ou tênis. Mulheres, mesma coisa, roupa simples. Mesmo tá na sua casa, você tem que estar bem arrumado. Brusas, sugestão de brusas, que seja com manga. É como se você fosse para a igreja. Blusa de manga, saia no joelho, um pouquinho maior, porque quando você cruza as pernas, tem que estar tudo coberto, as suas pernas, ali, suas coxas ali. É, tem a sapatilha, nunca de chinelo, tá? De sapatilha, tem que estar bem arrumado. Você tem que estar bem arrumado de forma simples e respeitosa, tá? Se os anfitriãos não são adventistas, eu dou uma sugestão. Se puder, tá? Se não puder, tranquilo. É, que, que seja, por exemplo, a aparência, que esteja, se possível, sem brinco, sem cordão, para não assustar os nossos convidados. Mas se essa pessoa não é adventista, tranquilo, deixa quieto. Deixa usar e no período ela vai recebendo a mensagem e vai mudando, tá? Então, é só questão de roupas simples e respeitosas, principalmente para os professores e anfitriãos que são adventistas. Tem que ser bem adequado. Os supervisores já sabem disso e os secretários que vocês for escolher para dentro do PG, para dentro do PG, para vocês trabalhar de uma forma bem tranquila. O anfitrião, fala gentil, tem a postura acolhedora, seja bem-vindos. Eu vou dar até uma sugestão para vocês, tá? Se puder, se não puder, também tranquilo. É, Sempre tenta preparar, conversa com o professor, com o anfitrião, para ver se vocês conseguem isso, que também requer financeiramente uma ajuda, precisa de dinheiro, então vocês veem se tem como fazer. Por exemplo, sempre prepara assim uns cartõezinhos com o tema do assunto. Por exemplo, o assunto vai ser sobre ansiedade. Aí você bota ansiedade, aí você bota um verso bíblico. Não andeis ansioso, papapá, aquele de Mateus 6. E aí você entrega uma barra de cereal. Ali, toda vez que a pessoa chegar, você já entrega para ela. O anfitrião já chega assim: Olá, Dona Maria, seja bem-vinda. Olha aqui, é uma lembrancinha para a senhora. É uma pasta de cereal e um cartãozinho. E devido a isso, muitos retornam por causa desse presentinho. Sabia disso? Volta, eles vêm por causa do presentinho. E aí, por vir pelo fato do presentinho, você vai ter ali uns as aulas, né, atividades. Uma outra coisa também, se puder preparar alguns sorteios, algumas coisas assim, não coisa de casa, tá? Depô, vasilhame, essas coisas não. Coisas simples para casa, para a pessoa que ela use ali talvez uma caixa de promessa, algumas coisas assim de atividades que pode ser feito e realizado ali, ok? Vamos abrir aqui a Bíblia, Filipenses, capítulo 1, verso 27. Diz assim, ó, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vós veja, quer seja ausente, ouça de vós.
Somente deveis portar dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vais e vos veja, quer seja ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho. Ou seja, nós estamos ali para pregar o evangelho, nós estamos ali para viver o evangelho, demonstrar quem é Cristo. Então, o nosso exemplo, a forma que a gente se porta, a forma que a gente se veste, a forma que a gente fala, está pregando o evangelho também, ok? Professor e anfitrião unidos. Professor ensina, professor discipula, tá? Anfitrião, ele acolhe e cria comunhão. O anfitrião já vem orando. Ele ora antes, ali, mais fervor, ora durante, mas não é só o papel dele, não. O supervisor ali também tem que orar, o secretário, os irmãos que estiver ali tem que ajudar. Mas juntos tornam uma família, uma família missionária. É um PG como uma família missionária. Eles estão juntos, vivendo junto, pregando junto, estão um objetivo, tá? Desafio espiritual, acompanhe um membro, tá? O professor está ali para acompanhar, para estar com as pessoas que procuram, para estar no PG, ele visita, ele acompanha. O anfitrião, ele ora por sua casa, ele ora pelas pessoas, ele ora para que as pessoas, o Espírito Santo toque no coração delas, porque ambos consagram o PG ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja presente. Eles clamam a Deus, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Ok? Então, essa foi nossa aula, falando sobre o papel do professor, o papel do anfitrião, e nós temos desafios. Eu creio que vocês estão fazendo desafio. Vocês oraram pelas pessoas, vocês oraram com as pessoas. A semana passada foi visitar as pessoas. Eu imagino que você já visitaram aí seus amigos. Esse desafio foi feito. Eu acho que você já fez essas visitas aí. Depois seria bom você visitando, poste foto. Eu vi já a irmã Beth postou a foto visitando. Então, poste foto você visitando. É muito bom visitar os seus vizinhos, amigos. E agora o desafio dessa semana é convidar o amigo para estudar a Bíblia, começar um estudo bíblico, estudar a Bíblia. Ali, individualmente, você forma duplas ali com o seu PG e vai estudando a Bíblia com essas pessoas, porque fica até mais fácil para trazer para o PG quando acontecer o PG. Tá ok? Convidar para estudar a Bíblia, tá? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. É, amados, aqui está nosso curso de hoje. Eu quero relembrá-lo de você fazer as atividades, é muito bom para a gente ter esse crescimento. Muito perguntam, pastor, quando vai acontecer o PG? Quando vai dar o início do PG? Não se preocupe, vai ter o momento certo, na hora certa, tá? Para acontecer o PG. Ainda temos ainda várias aulas. Só lembrando que dia 6 de novembro nós vamos ter a Caravana da Esperança com a pastora Daí. A gente precisa que todos os PG estejam lá, professor, anfitrião, supervisor, quinta-feira, no dia 6 às 7h30 da noite. Então esteja lá conosco, tá? E no dia 16 no domingo, 16 no domingo, 16 de novembro, nós vamos ter o nosso PG, tá? O nosso PG. E o que vai acontecer no nosso PG? É um café da manhã, todo mundo leva um pouquinho. E a gente vai ter uma hora só de PG. Das 5h30 às 6h30 ali, coisa rápida para 6h30 a gente começa o café da manhã, no máximo 7 horas tá todo mundo liberado. Só para a gente ter uma vivência de como é um PG na prática. A gente começa o PG dia 16, um PG, e em dezembro a gente faz um outro PG, um encontro desse, e em janeiro a gente faz outro PG, para a gente começar a dar o início ali às atividades do nosso PG em nossas casas. Ok? Posso orar contigo? Vamos orar? Senhor, bom Deus, obrigado, Pai, pela santa Bel presença. Nesse momento eu peço o batismo do Espírito Santo. Pai, conduza os nossos professores, nossos anfitrião, nossos supervisores. Pai, por favor, conduza nossos irmãos para fortificarmos a sua igreja, para fortificarmos o crescimento da sua igreja, para que as pessoas te conheçam, Pai. Por favor, que todos nesse momento que está orando, por favor, o batize com o Espírito Santo, que este projeto, o pequeno grupo, avance cada vez mais. E eu tenho fé que esse projeto vai avançar e nós vamos multiplicar esse PG. Em nome de Jesus, dentre aí 2, 3 anos, a gente vai ter mais de 40 PG em nosso distrito. Eu creio em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.